Criptídeos são criaturas ou seres cuja existência é alegada por mitos, folclores ou relatos populares, mas que não têm comprovação científica. O termo deriva da palavra cripto, que significa escondido ou oculto, e é geralmente usado para descrever animais ou entidades que supostamente existem, mas que a ciência ainda não validou ou comprovou. E eu sei, falar de criptídeos já é algo bem comum e até saturado aqui no YouTube, mas eu senti a necessidade de contribuir com algo diferente. Vou trazer criaturas menos conhecidas e tratar de uma forma diferente as mais faladas, especialmente no contexto do Brasil. Particularmente, enquanto os criptídeos europeus, americanos e asiáticos já foram exaustivamente abordados, o Brasil tem um vasto território ainda cheio de mistérios. Então, vamos ao vídeo. E claro, como já é de costume nos vídeos do canal, eu não vou começar da maneira convencional. Vou levar vocês em uma viagem ao passado, mas não muito, só uns 20 mil anos atrás. No Brasil, temos diversos sítios arqueológicos, com pinturas rupestres fascinantes. Quando visitei a Serra da Capivara, algumas dessas pinturas chamaram minha atenção. Elas retratavam figuras que não pareciam ser humanas, ou talvez fossem humanos tentando representar algo ou alguém. Essas imagens ficaram na minha mente por um bom tempo, até que pesquisando para esse vídeo, eu acabei lendo uns 20 artigos acadêmicos sobre o tema. Essas pinturas são um dos primeiros exemplos claros de arte e provavelmente de religião, mostrando a capacidade da mente humana de imaginar coisas que não existem de fato. Esses seres podem variar de divindades a demônios ou até espíritos da natureza. Para facilitar nossa compreensão, precisamos entender três conceitos: teriantropos, biomorfos e antropomorfos. Teriantropos são figuras híbridas que misturam características humanas e animais. Eles podem simbolizar seres mitológicos, rituais xamânicos ou a conexão espiritual entre humanos e animais. Biomorfos são representações que se assemelham a formas naturais, como plantas e animais. Eles são menos abstratos e focam mais em seres vivos e elementos da natureza. Antropomorfos são figuras com formas humanas, ou que possuem características humanas, muitas vezes representando pessoas ou divindades. Com esses conceitos em mente, vamos analisar possíveis representações de seres desconhecidos encontrados aqui no Brasil. E para nos ajudar a entender, também vamos discutir um exemplo encontrado fora do país. A pintura rupestre, conhecida como o Feiticeiro ou o Grande Feiticeiro, foi encontrada na caverna de Trois Frères, na França. Seu significado exato ainda é um mistério, com muitas discussões entre historiadores e arqueólogos, mas acredita-se que ela possa representar magia, talvez usada em rituais xamânicos para dar poder espiritual aos caçadores. A imagem mais famosa descreve uma figura com características bem curiosas: cabeça de cervo com galhadas, rosto de coruja, orelhas de lobo, barba de carmuça, braços com patas de urso e pernas humanas. Quem fez o esboço original interpretou a figura como um xamã ou feiticeiro, uma ideia bastante aceita na antropologia do começo do século XX, mas que foi sendo questionada com o tempo. Estudos mais recentes colocaram em dúvida a precisão desse esboço. Fotografias modernas da pintura revelam outros detalhes, embora algumas pessoas ainda defendam que a interpretação inicial esteja correta. Agora, o interessante é que esse tema de homens com cabeça de veado não aparece só na França. Figuras semelhantes podem ser encontradas em pinturas rupestres por todo o mundo, desde a Europa até a Ásia, África e América. Aqui no Brasil, temos um tema parecido, mas com o homem lagarto, recorrente em vários sítios arqueológicos. No Vale da Serra Branca, na Serra da Capivara, é um dos temas mais frequentes. Isso reflete bem a forma como muitas línguas indígenas não fazem distinção entre homem e lagarto. Alguns exemplos importantes são: no Lajeado da Soledade, em Apodi, Rio Grande do Norte, há pinturas de homens-pássaros com cerca de 9 a 8 mil anos. Na Pedra Preta, em Parnaíba, Mato Grosso, vemos imagens de homens-lagartos de aproximadamente 5 mil anos. No Parque Nacional do Catimbau,
no Pernambuco, figuras híbridas de homem-lagartos são datadas de 11 a 8 mil anos. E na Pedra do Ingá, na Paraíba, uma rocha com cerca de 6 a 5 mil anos, há várias representações de homens-lagartos. Voltando à Serra da Capivara, a arqueóloga Cristiane Bucco cartografou cerca de 10 figuras meio homem, meio animal no Vale da Serra Branca, todas dentro do tema das figuras míticas. Na Toca da Bastiana, encontramos uma figura humana com cabeça de pássaro. Na Toca do Caboclinho, foi identificada uma figura de mulher ema. E a pintura mais impressionante está na Toca do Inácio. São 9 figuras de homens cervídeos, com cabeças que lembram de cervos e corpos humanos. Algo bem curioso sobre essas pinturas desses homens com cabeça de viados, ou homens viados, é que o arqueólogo britânico Graham Clark chegou a relacionar algumas dessas figuras com o deus Cernunnos, da mitologia celta. Cernunnos é uma divindade diretamente ligada à fertilidade, por exemplo. Aqui no Brasil, temos um ser que não tem exatamente a cabeça de veado, ele é viado por completo, o Anhangá. Essa criatura é mencionada desde os primeiros dias coloniais e, como muitas lendas, pode variar bastante. Em alguns relatos, os indígenas temiam o Anhangá como se ele fosse o próprio diabo. Em outros, ele era visto como sinal de sorte e proteção. Mas também existem versões em que ele traz má sorte e é um mau presságio. Além de aparecer como veado, o Anhangá pode assumir a forma de outros animais, como tatus e peixes. O interessante é que essa figura de um ser com chifres de veado aparece em várias culturas ao redor do mundo pré-histórico, o que nos faz pensar sobre possíveis conexões e influências no imaginário desses povos. Bem, eu trouxe essa introdução para mostrar que possíveis seres não humanos estão presentes na história do Brasil há milênios. Os registros arqueológicos da Serra da Capivara, por exemplo, têm datações que chegam a 24 mil anos ou até mais. O Famaliar é descrito como um pequeno diabinho negro que é mantido dentro de uma garrafa, muito conhecido no norte de Minas Gerais. Existem relatos dessa criatura desde o século XVI na Bahia. Segundo o Câmara Cascudo, no livro de São Cipriano, há um ritual para se obter essa criatura, mas não vou entrar em detalhes para evitar problemas com a monetização do vídeo. Se quiser, você pode conferir as fontes que deixarei na descrição. De acordo com a lenda, após realizar o ritual, surgiriam 2 pequenos seres, parecidos com lagartos inicialmente, que deveriam ser alimentados até crescerem. Dizem que após domesticar o bicho, ele realizaria todos os seus desejos. Por exemplo, se você quisesse dinheiro, bastava pedir e o diabo traria. No entanto, esse dinheiro não poderia ser dado de esmola aos pobres ou usado para pagar missas, por ser considerado dinheiro do diabo. Em 1591, na Bahia, um homem chamado João Ribeiro denunciou que durante uma conversa com uma mulher de sobrenome Nóbrega, ela contou que sua filha, Joana, que vivia em Lisboa, possuía um familiar, que realizava todos os seus desejos. Esse diabinho até tinha um nome, Baú, e aparentemente vivia preso em um anel. Essa lenda varia conforme a região, com mudanças no nome e até no ritual. A maioria dos relatos vem do norte de Minas Gerais e do interior do Nordeste, com registros que datam de séculos atrás. Agora, vamos falar sobre uma figura curiosa, o Labatute. Diferente de outras criaturas, ele foi de fato uma pessoa real antes de virar uma lenda. O Labatute é descrito como um monstro que vive na fronteira entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, mais especificamente na Chapada do Apodi. Segundo os mais velhos, ele é uma criatura ainda pior do que qualquer outro ser do folclore, como lobisomens ou a caipora. Dizem que ninguém sabe onde exatamente ele se esconde, mas que sai à noite para saciar sua fome insaciável. A descrição de sua aparência é assustadora: pés redondos, mãos compridas, cabelos longos e desgrenhados, corpo peludo como um porco-espinho, com um único olho na testa, e garras e dentes enormes parecidos com o de um elefante. Ele geralmente aparece junto com a lua, e prefere se alimentar de crianças, porque sua carne é mais macia do que a dos adultos. Muitos moradores na região realmente acreditam na existência dessa criatura, e há até relatos de avistamentos. Se você achou estranho esse monstro no Nordeste ter o nome francês, a explicação é simples. A lenda surgiu das lembranças da brutalidade do general Pedro Labatute.
Ele esteve no Ceará entre junho de 1832 e abril de 1833, reprimindo a insurreição de Joaquim Pinto Madeira. Labatut foi oficial de Napoleão Bonaparte e veio ao Brasil após ser exilado. Entre 1780 e 1787, o padre João Daniel, que era missionário no Amazonas, relatou sobre um diabo disfarçado de figura humana que se comunicava com os indígenas, inclusive com aqueles já convertidos. Esse ser, porém, tinha ainda mais influência sobre os indígenas bravos, e eles o chamavam de Caapora, que significa habitante do mato. Já o frade francês André Tevet, que viajou ao Brasil entre 1555 e 1556, descreveu o medo que os indígenas sentiam de um espírito que os atormentava durante a noite. Vários outros colonos da época também mencionaram seres que aterrorizavam os indígenas. Seres esses que se assemelhavam ao Curupira, citado pelo padre José de Anchieta em suas cartas de 1560. É de conhecimento comum e todos falam que existem certos demônios, aos quais os indígenas do Brasil chamam de Curupira, que muitas vezes atacam os índios na floresta, batem neles, machucam e os matam. Nossos irmãos já testemunharam isso, tendo visto algumas vezes os mortos por eles. Por isso, é costume dos índios deixarem um determinado caminho que atravessa matas densas no topo da montanha mais alta, penas de aves, abanadores, flechas e outras coisas como oferenda, pedindo fervorosamente aos curupiras que não lhes façam mal. Existem ainda relatos de indígenas que andavam com tições acesos para afastar a caipora. O mito da caipora vem do Tupi-Guarani e varia bastante de norte a sul do Brasil, além de estar presente em países vizinhos. A maioria dos relatos no interior do Brasil descrevem a caipora como um pequeno indígena, de pele escura, nu ou vestido apenas com uma tanga, muitas vezes fumando um cachimbo ou cigarro, e que é doido por cachaça e fumo. Ela tem o controle sobre todos os animais da floresta e pode fazer pactos com os caçadores, podendo matá-los se descobrirem seus segredos ou caçarem mais do que deveriam. Segundo Câmara Cascudo, a caipora pode matar, mas pessoalmente nos relatos que ouvi, nunca foi mencionado morte, apenas histórias de pessoas e cachorros que foram açoitados por ela na mata. Para evitar esses encontros, muitos caçadores deixam fumo ou cachaça na entrada do mato antes de caçar. Inclusive, eu conheço alguns que ainda seguem essa prática, embora eu particularmente nunca tenha feito isso. Por fim, os detalhes da lenda variam muito dependendo da região ou do estado. Mudam o sexo da caipora, sua aparência e até seus hábitos. Um detalhe interessante que é comum no Nordeste é a crença que é possível saber quando a caipora está por perto, através do seu assobio. Se você ouvir o assobio de perto, significa que ela está longe, mas se o assobio parecer distante, ela está bem ao seu lado. A Alamoa é uma figura feminina que assombra a ilha de Fernando de Noronha. Ela é descrita como uma mulher branca, loira e nua. E aqui já dá pra ver quem teria mais chance de me matar por aqui, né? Mas voltando à lenda, a Alamoa aparece para tentar pescadores ou caminhantes que passam pela região. Depois de atrair suas vítimas, ela se transforma em um esqueleto, enlouquecendo o homem que a seguiu. Acredita-se que sua morada seja no Morro do Pico, uma formação rochosa com 1000 pés de altura, quase inacessível, sendo o ponto mais alto da ilha. Dizem que nas noites de sexta-feira, uma luz aparece na porta dessa montanha, atraindo forasteiros como mariposas. Quem se aproxima vê uma bela mulher loira e nua. Encantados, entram pela porta de pedra, acreditando que vão aproveitar de seus encantos. Mas logo, a mulher se transforma em uma caveira horripilante, e a porta se fecha com a vítima desaparecendo para sempre. Há diferentes versões da lenda contadas na ilha, e os registros dessa criatura já têm mais de um século. O nome Alamoa parece derivar de alemã, devido à aparência física da mulher. Zumbi pode ter muitos significados desde a África até o Brasil, mas nesse caso, trata-se de um ser que, a depender da região, pode ser confundido com o Saci, sendo, por exemplo, no interior de Sergipe, um negrinho que aparece nos caminhos, podendo ser um companheiro da caipora.
É costume da criatura pedir fumo, e caso não tenha seu pedido atendido, ele agride brutalmente quem não o satisfaz. É pequeno, ágil, anda nu e procura crianças que vão no mato pegar frutas, para atordoá-las com assobios finos e prolongados, podendo ainda açoitá-las, assim como faz a caipora ou o curupira. O zumbi corre principalmente nas matas rasas. O Reperroan descreveu o zumbi da meia-noite como um diabinho atormentador, tendo até poderes de feitiçaria. Em alguns lugares, o zumbi pode ser também a alma de um preto velho que canta no finalzinho das tardes. A lenda da mulher cavalo surgiu na cidade de Jaguaruana, no Ceará, perto da divisa com o Rio Grande do Norte, e tem causado tanto medo que muitos moradores evitam sair de casa durante a noite. A história circula entre conversas em bares, escolas e até em programas de rádio, descrevendo uma criatura com corpo de mulher montada sobre a cabeça de um cavalo, muito semelhante com os centauros das antigas lendas gregas. Dizem que, ao ser vista, a mulher cavalo persegue qualquer um que cruze seu caminho, o que tem feito muitos jovens voltarem em grupos das festas ou até mesmo desistirem de sair. Alguns moradores mais curiosos chegaram a sair à caça do estranho ser, e a lenda só ganhou mais força quando boatos surgiram de que até o inspetor Marcão, chefe da polícia local, teria visto a criatura e disparado tiros contra ela, algo que ele nega. Um dos relatos mais conhecidos vem de um jovem chamado Giovanni, de 18 anos, que estava voltando para casa após sair de um circo no bairro Juazeiro. Ele conta que, a apenas 100 metros de sua casa, foi abordado por uma mulher com feições de cavalo, que perguntou para ele aonde ele estava indo. Aterrorizado, Giovanni correu até sua casa gritando, sendo socorrido pela sua mãe e pelos vizinhos. Segundo sua mãe, Dona Biró, o filho chegou tão assustado que mal conseguia falar, e os vizinhos saíram armados para procurar a criatura, que teria fugido para uma área escura e cheia de mato. Outro incidente famoso aconteceu com um homem que caiu de moto após ver a tal mulher cavalo, perto da barragem do rio Jaguaribe. O relato foi enviado ao programa de rádio Acordando com os Passarinhos, e a história se espalhou pela cidade rapidamente, aumentando ainda mais o clima de medo. Quanto à origem da lenda, dizem que a mulher cavalo era uma simples dona de casa que vivia no Rio Grande do Norte com seus 3 filhos. Após descobrir que o marido a traía, ela foi tomada pelo ciúme e ódio, matou os próprios filhos e fez um pacto com o diabo. O marido, ao descobrir o que ela havia feito, a esfaqueou até a morte. No entanto, a mulher teria voltado do mundo dos mortos e agora vaga pelas noites de Jaguaruana procurando por seus filhos. Quando avista alguém, ela pergunta sobre as crianças, e ao não obter resposta, se transforma na temida criatura e persegue suas vítimas. Apesar de a cidade estar dividida entre os que acreditam na lenda e os que acham que é apenas fruto do imaginário popular, o medo da mulher cavalo é real. Muitos moradores continuam evitando sair à noite, enquanto outros permanecem em busca de respostas sobre essa criatura sombria que assombra Jaguaruana. O lobisomem é uma criatura presente em várias culturas ao redor do mundo, então nem vale a pena focar em uma origem específica. O que importa é que essas criaturas chegaram ao Brasil junto com os portugueses, trazendo suas crenças e superstições. Aqui, em todo o país, a lenda do lobisomem ganhou variações, mas o que geralmente muda é a forma como alguém se transforma na fera, podendo ser desde uma maldição familiar até um ritual específico feito para virar lobisomem. Agora, vou contar um caso pessoal de uma pessoa próxima, que aconteceu no interior do Ceará entre 2004 e 2008. Na época, havia um homem que morava em uma casa isolada a uns 5 quilômetros das vilas mais próximas, e diziam que ele se transformava em lobisomem através de um ritual. O processo envolvia ler rezas do famoso livro de São Cipriano, e depois tirar as roupas e rolar no chão onde um animal, como um cavalo ou burro,
tivesse se deitado. Enquanto ele rolava na sujeira, continuava repetindo as rezas até completar a transformação. Muitas pessoas relataram ter visto esse homem vagando pelas estradas à noite, atacando animais e até tentando invadir propriedades. O que me chamou a atenção nesse relato é que ele se parece muito com o que o antropólogo Mark Harris falou sobre os lobisomens portugueses. Segundo ele, o homem atormentado tira suas roupas, pendura-as no pinheiro e rodopia nu na sujeira. Este ato de rodar afeta a transformação. O homem irá tornar-se no último animal que deitou naquele lugar. Irá então correr muito rapidamente, não procurando necessariamente animais ou humanos para comer, e regressará ao estado humano quando voltar a vestir as suas roupas. O que torna a lenda ainda mais interessante é a ideia de desencantar o lobisomem. Dependendo da região, é possível desfazer o feitiço, com muita coragem, é claro. A versão que ouvi dos mais velhos dizia que para desencantá-lo, bastava dar-lhe uma facada no coração com uma faca virgem, e depois colocar um chapéu na cabeça dele. Mas em minhas pesquisas, encontrei muitas outras formas, como por exemplo, espetar qualquer parte do corpo do lobisomem com um espinho de laranja plantado numa cesta-feira e benzido por um padre. Essa última eu achei bem específica, então eu particularmente arriscaria tentar a primeira. No rio Xingu, as lendas falam de indígenas que se transformam em uma criatura terrível, como uma versão indígena do lobisomem, coberto por pelos longos e uma cabeça que varia conforme a região, podendo ser de um tamanduá-bandeira ou de uma anta. Contam que ele sai à noite para rondar acampamentos e barracões no interior do Maranhão e do Pará, caçando principalmente filhotes de cães e gatos, para poder se alimentar, mas ele também pode atacar pessoas. A história diz que ao encontrar um humano, o capelobo o abraça, perfura o crânio e suga toda a sua massa encefálica através do focinho. A única maneira de derrotar o capelobo seria com um tiro certeiro no seu umbigo, que é seu único ponto fraco. Lendas sobre bolas de fogo são comuns em diversas regiões do Brasil. Elas aparecem nas matas e, em alguns casos, até perseguem as pessoas. Essas bolas de fogo ganham diferentes nomes e associações dependendo da região. Um exemplo famoso é a Mãe de Ouro ou Mãe do Ouro, uma bola de fogo que indicaria a localização de jazidas de ouro, especialmente popular durante o ciclo do ouro em regiões como Minas Gerais. Outra versão que ouvi dos mais velhos, lá no interior do Ceará, conta a história de uma linda mulher que aparecia na estrada pedindo carona. Se negassem, ela começava a perseguir o carro ou moto, transformando-se em uma bola de fogo. Mas esse fenômeno tem uma explicação científica. O fogo-fato é um fenômeno natural causado pela combustão espontânea de gases inflamáveis que se formam pela decomposição da matéria orgânica. Ele pode ser visto em pântanos, brejos, cemitérios e em lagos, sendo provavelmente a origem de muitas dessas lendas. Bom, então esses foram alguns dos criptídeos que a gente possui nas histórias aqui do Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe uma curtida e um comentário caso tenha gostado para ajudar no engajamento. Valeu e até a próxima.